Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2024, oitavas de final, primeira partida. Flamengo pega de novo o Bolívar, né? E como o Flamengo ficou no segundo lugar, o Flamengo joga a primeira em casa e a segunda fora. Sabe-se que, na altitude, isso é opinião minha, alguns vão falar que é chororô. Tô nem aí. Jogar na altitude que é contra o Bolívar, na minha opinião, é crime. É crime. Ah, mas eles não têm culpa de morar lá. Pô, mas a gente também não. O planeta mora na altitude? Não. Então, cara, eu acho... Sim. Ah, mas é para equalizar as coisas. Ô, irmão, na boa. Na minha opinião, é criminoso jogar numa altitude dessa. É criminoso mesmo por uma questão de saúde. Tá? Mas já se tentaram colocar algum tipo de regra e não teve. Então, tem que ser assim. O que tem que acontecer é você tentar evitar de pegar esses times. Tentar evitar. E quando pegar, você porrar em casa. Porrar em casa. Dar uma porrada doída para jogar lá mais tranquilo. E o Flamengo jogou no Maracanã lotado e não porrou o Bolívar. O Flamengo venceu por 2-0. E eu já vou começar o meu vídeo dizendo o seguinte. 1-0 Flamengo era, na minha opinião, tá? O Flamengo ganhar de 1-0 do Bolívar no Maracanã era a mesma coisa que ter perdido de 1-0. O Flamengo ganhar de 2-0 do Bolívar no Maracanã é a mesma coisa de ter empatado. E o Flamengo ganhando de 3 para cima era ganhando de 1-0. O Flamengo fez 3-0, é como se tivesse vencido de 1-0. Porque eu já dou 2 gols pro Bolívar lá. Eu já dou 2 gols pro Bolívar lá. Então, na minha visão, o jogo está empatado. O jogo está empatado. Talvez a torcida do Flamengo não concorde, muitos não concordem, mas é minha visão. Caso você não tenha entendido. Para mim, se o Flamengo ganhasse só de 1-0 no Maracanã, é como se tivesse perdido. Porque, na minha opinião, lá, eles vão fazer 2 gols no Flamengo. Lá, eles vão meter 2 gols no Flamengo. Então, se o Flamengo tivesse ganho de 1-0, é como se o Flamengo tivesse perdido. Se eu acho que lá eles vão fazer pelo menos 2 gols no Flamengo, o Flamengo ganhando de 2-0, tá empatado. E se o Flamengo tivesse ganho de 3-0, era como se tivesse o Flamengo ganho de 1-0. Deu para entender? Esse é meu pensamento. E o Flamengo jogou e ganhou de 2-0. Então, na minha opinião, a disputa tá 2-2. Porque, na minha opinião, o Bolívar lá faz 2-0 no Flamengo. E aí eu vou explicar o porquê. Pô, Magalhães, então o que tu acha? O Flamengo já tá eliminado? Não. Tá empatado. Tá empatado. O Flamengo pode conseguir segurar esse empate e, lógico, eu vejo o Bolívar fazendo 2-0 lá, mas se o Flamengo conseguir segurar e não tomar gol, o empate é do Flamengo. Mas eu acho muito pouco provável o Flamengo não tomar gol lá. Acho muito difícil o Flamengo não tomar gol lá. Muito difícil. Muito difícil. O jogo de volta do Flamengo vai ser jogo para cardíaco, irmão. Vai ser jogo para cardíaco. O Flamengo está com um problema físico nitidamente crônico. O Flamengo está com um problema físico nitidamente crônico.
Cebolinha fora, Vinha fora, Pedro sentiu, Gabigol sentiu. Pô, irmão. Algo está errado na terra rubro-negra. Então o Flamengo venceu o Bolívar de 2-0. Já dei aqui meu ponto de vista em relação ao outro jogo, né? Eu já falaria de cara. Se o Flamengo tivesse vencido de apenas de 1-0, eu ia falar, esquece. O Flamengo vai ser eliminado. Se o Flamengo tivesse vencido apenas de 1-0, eu ia chegar aqui e ia falar, esquece. O Flamengo vai ser eliminado. 2-0 vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um Deus nos acuda. E por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo não está jogando futebol para animar. O Flamengo não está jogando futebol para animar. Hoje o placar poderia ter sido mais elástico? Sim. O Flamengo criou algumas oportunidades, mas o Flamengo tomou 2 bolas na trave do Bolívar. Então eu vou comentar algumas coisas aqui que eu vi do jogo. Já te digo de cara, não gostei do Flamengo. Não gostei. Não gostei. Acho que os 2-0 vieram mais por algumas chances que o Flamengo criou, alguma falta de sorte, e vieram esses 2-0. Mas futebol. E aí? Agora eu vou dar a minha opinião do que eu tô vendo do jogo. Não do que... Porque tem muita gente que tá reclamando do Flamengo, mas é porque odeia o Tite. Então qualquer coisa que o Tite faça, ou certo ou errado, a culpa é sempre do Tite. Eu sempre falei, irmão, eu não sou fã do Tite, mas porra, vamos pegar devagar. Só que eu acho que hoje, a parte tática do Flamengo não tem como defender o Tite. Essa é a minha opinião. Eu não sou um cara que estou batendo no Tite o tempo inteiro, mas a parte tática do Flamengo hoje me irritou. Eu vou dizer 2 ou 3 coisas só o porquê me irritou. Na parte tática, na substituição, achei que ele substituiu errado, mas eu entendi. Mas vamos lá. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o aluno do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que o Franco está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, cara. Vou pegar aqui alguns números, rapidamente. Limpar aqui o óculos. Dar uma limpadinha aqui no óculos. Vamos lá. O Flamengo chutou 19 vezes, do Bolívar 6. O Flamengo chutou 6 em direção ao gol, pouco. E o Bolívar 1. O Flamengo teve 64% de posse de bola, 36% o Bolívar. Aí aqui vai a minha irritação. O Flamengo teve 64% de posse de bola. E aí aqui eu vou pelo lado tático. É inadmissível para mim um time que tem Arrascaeta, De La Cruz e Gerson no meio, os zagueiros terem que sair jogando. O goleiro tem que sair jogando. É inadmissível você ter esses 3 caras no meio campo e os zagueiros terem que fazer virada de bola. Eu não entendo isso, irmão. Na boa. Não entendo isso. O time do Flamengo com esses 3 caras, o que esses 3 caras têm que fazer? Esses caras têm que ficarem juntos. Esses caras se espalham. Tinha que abrir o jogo? Sim. Porra, mas para você abrir, você faz uma cobertura no Ayrton Lucas, bota o Ayrton Lucas aberto, o Luiz Araújo como estava aberto, mas esses 3 caras no meio, eles têm que estar próximos. E aí? E tem o Pedro. O Pedro tem muita qualidade. O Pedro sabe parar a bola, sabe fazer o pivô. Óbvio, o Pedro saiu no primeiro tempo. Isso também dificultou um pouco o Flamengo.
Mas vamos lá. Precisão no espaço. Flamengo tem uma precisão boa. Fatos, o Flamengo só fez 5. O Bolívar, 13. Cartões amarelos, 2 do Flamengo, 1 do Bolívar. Cartões vermelhos, nenhum. Impedimentos, 5. Flamengo, 3 do Bolívar. Escanteios, 12 do Flamengo. Os números são todos a favor do Flamengo. Bom, o Flamengo começou com a pressão danada, indo para cima, parecendo para sua torcida que ia conseguir golear, igual fez na fase de grupos, quando meteu 4-0. O Flamengo criou ali inúmeras situações, pelo menos umas 3 ou 4 situações que poderia ter entrado, o cara tirou em cima da linha, o goleiro defendeu, a bola passou triscando. O Flamengo criou oportunidade. E só aos 30 minutos o Flamengo consegue fazer o gol com o Luiz Araújo, numa jogada de aproximação dos jogadores do Flamengo. E aí o Pedro domina, dá um toquinho de classe, Luiz Araújo entra e faz o gol. Pedro sente. Sai. Para mim o Tite errou. Eu acho que já está muito claro que o Gabigol não é substituto do Pedro. O Gabigol não é substituto do Pedro. O substituto do Pedro é o Carlinhos. O substituto do Pedro. O Carlinhos, quando entrou, fez mais do que o Gabigol. Ou não fez? O Carlinhos é mais útil, Flamengo. Ali era para não vou mudar o esquema. O Pedro sentiu, eu boto o Carlinhos. Porque o Carlinhos é muito mais parecido. Não tem a qualidade do Pedro? Não tem. Mas o Carlinhos sabe fazer pivô. O Carlinhos é alto. Ele segura o zagueiro. Ele briga por cima. E ele tem qualidade com a bola no pé também. Eu vou ser sincero. Posso estar enganado. Mas para mim o Carlinhos tem mais qualidade com a bola no pé do que o Gabigol. E eu não estou falando disso porque o Gabigol está na fase ruim, não. Porque o Gabigol é cego da perna direita. O Gabigol sempre teve uma dificuldade de domínio de bola. Mesmo no auge. Então, estou falando que o cara está mal. Então, para mim, ele errou. O Tite errou. Ele tinha que ter botado o Carlinhos. Mas eu entendo. É o Gabriel Barbosa, que tem história no Flamengo. Mas, irmão, o Flamengo não pode mais viver de história. O Gabriel Barbosa não está jogando nada. O Gabriel Barbosa não está conseguindo ajudar ninguém. O Gabriel Barbosa entrou e fez o quê? Aí o Gabriel Barbosa entra, o Flamengo continua jogando bola no meio, como se o Pedro tivesse ali. Porra, o Pedro não estava. Então a bola estava batendo, estava voltando para o Bolívar. O Bolívar estava conseguindo tocar a bola com mais qualidades que o Flamengo. Isso não pode, pô. Não pode o Bolívar sair jogando, tocando a bola com mais qualidade que o Flamengo. E o Flamengo não mordia, o Flamengo só cercava. Igual falar arame liso, mais ou menos assim. Termina o primeiro tempo, Flamengo 1-0. Legal. Pouco, mas ganhando. Começou muito bem, criou oportunidades, poderia ter terminado os 2 ou 3-0 no primeiro tempo, que criou alguma oportunidade. O Pedro sai, o Flamengo sente. Nitidamente o Flamengo sente. Vai para o segundo tempo. Aí já tinha entrado o Gabigol. O Gabigol não chega. Quando o nego criticou o Tite, que o Tite falou, olha só, o Gabigol não disputa a posição com o Pedro, estava certo, irmão, eu sempre falei isso. Centroavante é o Pedro. O Gabriel Barbosa é um segundo atacante, irmão. É um segundo atacante. E aí o Gabriel Barbosa joga para lá. O Gabriel Barbosa teve uma chance que entrou impedido, mas perdeu o gol. O cara que era goleiro perdeu o gol. Teve uma que ele capou. Outra chegou atrasado. Fase do cara realmente não é bom. Mas ele também não ajuda, né? E aí o Flamengo vai tentando, mas vai tentando como? O Flamengo avança as suas linhas e aí fica. Esses 64% de posse de bola, eu te garanto que quase a metade foi os zagueiros tocando um pro outro ali, cara. Os zagueiros tocam pra cá, tocam pra lá, tocam pra cá, tocam pra lá. Aí ninguém se mexe, aí o zagueiro, bom, faz. O Léo Pereira fez uma grande partida. O Varela fez uma grande partida. O Léo Pereira conseguiu fazer inversões. Mas não tem aproximação. O time do Flamengo não tem aproximação dos jogadores de habilidade. Porque quando o Flamengo se aproximou, Arrascaeta, De La Cruz já se aproximaram, saía jogada, porra.
Ah, tinha que espaçar? Tinha que espaçar o adversário. Pô, mas esses caras têm que se movimentar e ficar mais próximo, ficar um para do outro para sair alguma coisa. Não deixar o zagueiro. Tava me irritando. Toda hora o zagueiro saía, o goleiro ia lá, ia alto para tentar. Porra, bicho! Tá errado, cara. Paciência, toca, gira, faz os caras cansar, pô. Aí o Flamengo vai pro segundo tempo, começa a criar, joga a bola dentro da área, joga a bola dentro da área, chuta daqui, chuta de lá, escanteios batidos todos. Porra, irmão, escanteio é tirando do goleiro. O escanteio tem que ser batido para fora da pequena área. Você bate o escanteio para ela sair da pequena área. Que você vai ferrar o goleiro, pô. Você tem zagueiros altos, pô. Todos os escanteios, quase todos o goleiro pegou. E aí, Tite faz substituições, o Bolívar vai tirando atacantes e vai botando defensores. E aí o Tite bota o Carlinhos. Carlinhos se antecipou, quase que faz um gol de cabeça. Carlinhos conseguiu fazer pivô, deu toque. O Carlinhos entrou muito melhor que o Gabigol. O Carlinhos foi muito mais útil que o Gabriel Barbosa. Talvez, se o Carlinhos tivesse entrado no primeiro tempo, quando o Pedro se machucou, o Flamengo não tivesse caído tanto de produção. Talvez não tivesse caído tanto de produção. A gente não sabe. Mas o Carlinhos entrou melhor. Por quê? Porque ele parece mais com o Pedro e o time está condicionado a jogar com o pivô. Então, para mim, o Tite errou. E aí o Flamengo foi tentando, criou oportunidade aqui, deu um mole ali, toma a bola na trave aqui, um ataque do Bolívar ali, mas o Bolívar começa a ficar atrás, o Flamengo não tem saída, não tem aproximação, quando se aproxima consegue criar alguma coisa. Gostei do Luiz Araújo, o Beijinho foi bem, o Ayrton Lucas, gostei, os dois laterais gostei, o Léo Pereira foi bem, o Arrascaeta teve altos e baixos, o Gerson altos e baixos, o De La Cruz também. Mas eu acho que o problema maior do Flamengo foi tático. O problema tático do Flamengo atrapalhou os jogadores. E aí no final do jogo, numa bola parada, o Léo Pereira faz o gol. Como é que foi o gol? O escanteio sendo batido, tirando da pequena área. O Léo Pereira sobe, cabeceia e faz 2-0. Para alívio do Flamengo. Porque na boa, se termina 1-0, esquece. Bolívia está classificado. Bolívar ia estar. Se termina 1-0, eu tenho certeza, se termina 1-0, os jogadores do Bolívar iam sair comemorando. Iam sair comemorando. Os jogadores do Flamengo ganharam de 2-0. Se você vê o final, tem uma imagem do goleiro Rossi, saindo, ele fazendo assim, né? Tipo, não era o que a gente esperava, mas 2-0, vamos ver o que dá. É exatamente isso. O Flamengo não jogou bem, ganhou de 2-0, mas não jogou bem. Criou algumas coisas no primeiro tempo. Segundo tempo, coisa não andou, mas conseguiu o gol. Muito mais na empurrança, muito mais na vontade. Então, para mim, faltou tática. Acho que a tática foi errada. Talvez fosse para ser um pouco ousado, né? Para ser um pouco ousado, fazer algumas outras mudanças, né? Ter colocado o Wesley bem antes. Bem antes. Mas, cara, agora é aí. Acho que é para La Paz, se não estiver enganado. 3.000, 4.000 metros de altitude. E eu vou te falar, se o Flamengo jogar o que jogou hoje, vai ser eliminado com uma certa facilidade. Se jogar o que jogou no Maracanã contra o Bolívar, vai ser eliminado com uma certa facilidade. O Flamengo vai ter que se defender como nunca, irmão. O Pulgar, na minha opinião, mal. O Pulgar tá mal. Acho que pro jogo lá em cima tem que entrar o Ortiz. Tem que botar o Ortiz. Acredito que ele vai jogar com 3 volantes. Ele vai mudar ali alguém, vai tirar alguém, não sei quem, mas vai entrar ali com 3, né? Vai tirar um atacante, sei lá. Vai fazer alguma coisa. O Luiz Araújo ele não pode tirar, né, cara?
Mas acho que ele deveria ir com Léo Ortiz e outro volante, fazer uma dupla de volante. O Flamengo vai jogar lá na base do contra-ataque, seja o que Deus quiser, né? Magalhães, tu tá muito animado para a classificação do Flamengo? Sinceramente, não. 2-0, sinceramente, não tô muito animado, não. Mas futebol nos prega as surpresas. O Flamengo, inclusive, pode até ganhar lá. Não acredito. Mas pode ganhar lá. Eu vou repetir, não acredito. Cara, tá tudo em aberto. Para mim, a vantagem do Flamengo de 2-0, pelo fato de jogar na altitude, não tem vantagem. Para mim, continua 50% a 50%, porque, na minha opinião, o Bolívar lá faz pelo menos 2 no Flamengo. Aí, quem sabe, o Flamengo faz umzinho e consegue a classificação. Mas, sinceramente, não estou muito animado. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!